Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Eu sou Auriston, do Centro Espírita Irmã Sheila, do 36º Seu, que hoje tem como diretores os nossos irmãos Antônio Lacerda, da área de Unificação, José Lúcio, da área de Administração, e Nair Ângela, da área de Educação Espírita, como também Marcos Vinícius, da área de Comunicação Social Espírita. Marcos Vinícius também estará conosco hoje. Estão nos bastidores do trabalho o irmão Ricardo, do Gilfa, Felipe Aedac e Pedro Lacerda, do Centro Espírita Irmã Sheila. Gostaria de apresentar agora a nossa irmã Juliana e o nosso irmão Alexandre, do Grupo Espírita Mãos Iluminadas, GESMIL, que gentilmente estão fazendo a tradução em Libras deste evento. Juliana e Alexandre, sejam muito bem-vindos. Gratidão do Movimento Espírita de Volta Redonda para com vocês e com a Valéria também, meus irmãos. E então, dando início à nossa programação de hoje, gostaria de convidar o nosso irmão Alan Filho, que fará a apresentação musical deste dia. Olá, bom dia. Bom dia, Alan. Tudo em paz? Tudo em Seja paz, muito graças a bem-vindo, Deus. meu amigo. Opa, Gratidão, muito tá? obrigado. Muito obrigado, bom dia para todos. É com você, Alan. Fique. Então vamos lá. Bom, a primeira canção que eu vou cantar se chama Regeneração, mas também conhecida como Traga Seu Melhor Sorriso. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Por onde andará? Onde está seu sorriso? Onde se esconder? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor para uma vida de muito, 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 muito amor. Regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé.
Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de nos deter. A próxima canção se chama Herança. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver, a verdade então nunca se esconder. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mão a herança de viver, a verdade então nunca se esconder. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. E a próxima canção se chama Mar da Vida.
Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em seu fogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em seu lugar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama amor. Oh, oh, oh. Muito obrigado. Alan, nós que agradecemos, tá? Muito pelo carinho e essa dedicação que você tem ao movimento espírita, meu amigo. Hoje é um dia de muita alegria para a gente, companheiros. A gente iniciamos ontem a nossa 50ª Semana Espírita de Volta Redonda, cujo tema central são chegados os tempos. É a primeira vez que realizamos esse evento virtual. Evento que foi preparado com muito carinho pelos companheiros do movimento espírita. Então, é muito emocionante, muito gratificante estar aqui. E ontem tivemos a companheira Charlotte Buff, de Roraima, em uma roda de conversa com a juventude. Foi linda a roda de conversa. À noite, uma bela palestra do nosso companheiro Alberto Almeida, de Belém do Pará.
E hoje a gente ainda tem esse trabalho, e no próximo final de semana, dia 17/4, às 20 horas, e 18/4, às 9 horas da manhã, teremos ainda a continuação da nossa Semana Espírita. Então, são 2 finais de semana de realização desse evento. Companheiros, tudo está sendo realizado via YouTube e está lá disponível para aqueles que não puderam assistir, para a juventude que não pôde assistir ontem, para os companheiros que não puderam assistir a palestra do Alberto Almeida. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação e, se gostaram, dá um like, dá um joinha para a gente. É importante a gente fortalecer o movimento espírita. Lembrando também que esse evento é interativo. Então, haverá momentos de perguntas com o orador e respostas dele. Depois, nós teremos ainda as considerações finais do orador. Então, eu peço que aqueles que estão nos acompanhando no Facebook, no YouTube, coloquem lá o local de onde estão falando, a cidade, o centro espírita, o estado, e façam suas perguntas no chat para que o orador possa responder. Vamos estar interagindo, né, com o nosso companheiro. Então, dando sequência à nossa programação dessa manhã, antes eu gostaria de informar que nosso companheiro Alexandre, tradutor em Libras, teve um problema de comunicação na rede, tá? E estamos tentando restabelecer, e a Jane está aí, muito gentilmente, nos auxiliando nesse momento. Muito obrigado, Jane. Gostaríamos de convidar, então, o nosso companheiro Pedro Lacerda, presidente do Centro Espírita Irmã Sheila, do 36º Seu, para fazer a prece para a gente. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, Auriston. Bom dia a todos os nossos irmãos que nos acompanham. Vamos orar, então. Jesus amigo, Deus nosso Pai, obrigado por esta manhã. Nossos corações estão em festa, estamos muito felizes por podermos confraternizar, apesar de estarmos fisicamente precisando permanecer distantes, mas nossos corações estão aquecidos neste ideal que nos une, que possamos nos fortalecer cada vez mais. Abençoe o nosso movimento espírita de Volta Redonda, a 56ª Semana Espírita, o nosso irmão Rafael Siqueira, que trará o estudo desta manhã para nós, e abençoe a todos que nos acompanham, que os nossos corações, Jesus, possam estar serenos, tranquilos, para que possamos beber nesta fonte inesgotável, que são as verdades celestes, que sempre jorraram para nós aqui na terra, Jesus. Que possamos prosseguir, consolados, amparados, encorajados, por toda esta luz que ilumina a nossa vida no planeta. Abençoe-nos a todos, Senhor, e que tenhamos uma manhã de muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Pedrinho. Convidamos agora o nosso irmão Rafael Siqueira, que falará sobre o tema Liberdade e Livre-Arbítrio nos Novos Tempos. Bom dia, Rafael. Tudo em paz? Muito bom dia. É uma alegria estar nessa manhã com vocês na 56ª Semana Espírita Virtual do Norte Fluminense, de Volta Redonda. Eu sou lá do Norte Fluminense e estou aí. Mas recebam todos o meu abraço fraterno, rogando a Jesus que abençoe a cada um de vocês e que possamos permanecer em paz. Rafael de Amorim Siqueira, nascido em Itaperuna, reside atualmente na cidade de Niterói, ambas do estado do Rio de Janeiro. Frequenta a Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói, casa fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira. Conheceu e passou a estudar a doutrina espírita aos 18 anos, em 1998. Nos anos de 2008, também atua
no campo da exposição doutrinária. É advogado e é estudante de psicologia. Meu amigo, a palavra é sua. Mais uma vez eu desejo um bom dia a todos os amigos de Volta Redonda, da região, a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas mais diversas redes sociais. Eu rogo a Jesus que nos guarde, nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Quero agradecer pelo convite, um convite que para mim chega como uma oportunidade de aprendizado, de trabalho e, sobretudo, de falar de Jesus na ótica da veneranda doutrina espírita. Quero registrar a minha alegria em poder partilhar numa manhã de domingo, uma manhã bonita, desses momentos de espiritualidade e de vida com cada um de vocês. Espero que todos recebam o meu abraço. Eu gostaria que fosse um abraço físico, um abraço aí em Volta Redonda, nos amigos, mas na impossibilidade de assim fazê-lo, eu deixo o meu abraço virtual. De onde vem, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria e o pecado, a alma ferida e morto o coração. A quem me dera a bênção da esperança, quem me dera socorro à desventura. Mas a fé, generosa, humilde e mansa, deu-me os braços e falou-me com doçura. Venha o mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Eu começo as nossas reflexões com os versos da poetisa carioca Carmen Sinira, quando ela nos fala de uma forma bem peculiar da nossa realidade e da nossa necessidade de acompanhar Jesus, de seguir o seu evangelho. Porque observem, estes são dias tumultuados, são dias de uma verdadeira transição planetária. São dias em que a nossa Terra migra de um planeta de provas e expiações para um plano regenerado. Então chegam até nós pandemias, como a atual pandemia do coronavírus, chega até nós essa necessidade da quarentena, em que nós nos recolhemos dentro dos nossos lares, faceamos diante da televisão os mais diversos problemas, problemas que com o mundo representarão sempre 1000 espinhos. Mas, na voz poética de Carmen Sinira, se estivermos com Jesus, veremos nos espinhos as mais variadas flores. Fica então o convite para que nós possamos seguir com Jesus, marchar com Jesus e nesta manhã conversar sobre liberdade, livre-arbítrio ante os novos tempos. E para que a gente possa adentrar nas nossas ideias da manhã, eu quero relembrar uma das histórias de Jesus. Quando falamos em Jesus e no seu evangelho, logo o nosso coração se enternece. E eu quero lembrar uma história narrada por Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8, quando ele conta do paralítico de Cafarnaum. E quero aumentar as nossas considerações, trazendo o que Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, veio a acrescentar nessa história de Jesus. Porque narra Mateus, a história contada pelo mestre, que havia na cidade de Cafarnaum um homem que há 5 lustros trazia uma espécie de paralisia da cintura para baixo. Era uma febre reumática que não lhe permitia andar. Mas, numa tarde especial, ele soube que Jesus estaria na casa do pescador Simão Pedro, ali mesmo em Cafarnaum. E pelo que ele havia dito falar, era um homem especial. Era um homem que devolvia a visão aos que não enxergavam. Era um homem que devolvia a rigidez epidérmica aos considerados leprosos. Porque nem todos eram leprosos. Alguns tinham tão somente problemas epidérmicos. Era um homem que curava os endemoniados, como eram conhecidos os obsidiados na época. Então ele pensou, há 25 anos, porque 5 lustros são 25 anos, eu não consigo andar. Uma espécie de paralisia vem me impossibilitando o meu direito de ir e vir. Mas quem sabe, se eu for ter com Jesus, ele me devolve o grande bem da vida. Mas como ir? Ele que estava atado a uma maca, a um catre. Então ele pede a algum de seus amigos que possam tomar da beirada da sua maca e o levar até a casa de Simão Pedro. E chegando até lá, era uma casa de frente ao mar da Galileia, aquele mar azul, aquele mar piscoso,
que Jesus escolheu para ser o cenário das suas pregações, o cenário das suas curas, ele logo deu-se conta que havia muitas pessoas, porque onde se encontrava Jesus estava uma multidão de pessoas. Então ele pensou, como eu vou entrar por aquela porta? Eu não consigo. Então ele teve um plano, porque para estar com Jesus valia qualquer esforço. Fazendo uma breve contextualização, as casas na antiga Palestina, elas tinham uma espécie de claraboia no seu vão central. Porque, gente, na época não tinha luz. Na época nós não tínhamos os recursos que nós temos nos dias de hoje. A forma de deixar as casas iluminadas era através dessa claraboia que a luz do sol entrava e iluminava os cômodos. Então ele pede aos seus amigos que amarrassem cordas nas beiras do seu catre, fizessem subir pelo telhado e ele descesse pelo buraco da claraboia. E assim foi feito. E quando ele já estava descendo, eis que Jesus, que se encontrava na parte central da casa, foi até ele. Olha no fundo dos seus olhos e lhe diz, Natanael, bem Elias, tu vens ao meu encontro? E ele logo de início quer saber, mas como? Como tu sabes o meu nome? E Jesus lhe responde, ego sum pastor bonus. Eu sou o bom pastor. Eu conheço todas as minhas ovelhas. Eu sei das suas aflições. Eu sei das suas dores. E muito antes, Natanael, de você pensar em vir até mim, eu já sabia que você vinha. Mas o que te traz ao meu encontro, ó mestre? Eu tenho uma paralisia que me impede de andar, me impede de trabalhar, me impede de estar com os meus amigos e venho te pedir, cura-me. Ao que Jesus, tu crês que eu te posso curar? Em nome de Deus, o Pai de misericórdia, que me mandou ao mundo para ser o médico das almas. E Natanael ben Elias respondeu, sim, eu creio. Mas de início era uma fé vacilante, porque Jesus pediu, levanta-te e anda. E ele levantou-se, as pernas muito frágeis tremeram e ele tornou a cair. Quando Jesus se abaixa, olha mais uma vez no fundo dos seus olhos e lhe diz, Natanael ben Elias, tu crês que Jesus, o Filho de Deus, pode te curar? E ele agora respondeu, com a fé robusta, com a fé que não titubeava, eu creio, Senhor, faça-me andar. Então Jesus, levanta-te e em nome de Deus eu te ordeno, anda. E ele levantou-se, tremeu mais uma vez as pernas, tomou pelas próprias mãos da sua maca e saiu andando. Quando todos, dentro da casinha de Simão Pedro, começaram a gritar, milagre. Eis que o profeta Nazareno faz mais um milagre. E aproximaram-se várias outras pessoas de Jesus. Um deles, particularmente, trazia a lepra, já cheirava mal. E aproximando-se de Jesus, Jesus lhe toca e lhe devolve a rigidez orgânica. Num átimo de segundo, aquele segundo homem, já deixa de cheirar mal e vai igualmente para a sua casa. Ao que lhe achega uma terceira pessoa. Agora uma mãe, trazendo uma menina que desde nascença não enxergava. Jesus, por favor, cura minha filha. Eu posso ver o raio do sol, mas ela são só trevas, é só escuridão. Jesus toma da sua saliva, embebece os olhos da menina e a menina volta a enxergar. Era mais um milagre. E naquele dia, Jesus faz os mais variados milagres, como ficaram conhecidas as curas de Jesus, que eram curas espirituais. Milagres era o termo utilizado à época porque se não conhecia as propriedades do perispírito. Quando já caía o sol pela parte da tarde, Simão Pedro deu-se conta de que o mestre já estava um tanto quanto cansado e começa a pedir às pessoas para que deixem a sua casa. Vamos, meus amigos, vamos deixar para outro dia. O mestre agora precisa descansar um pouco. E quando já não havia mais ninguém dentro de casa, ele retorna para conversar com Jesus e dá-se conta, onde está o meu mestre? Ele deveria estar aqui, mas eu não o vejo. Por onde será que ele anda? Quando ele então se recorda que todas as vezes que o sol se punha, Jesus costumava ir orar na beira do lago que ele tanto amava. Simão Pedro, então, precipite, vai até aquele local onde Jesus orava. E quando se aproxima dele, vê Jesus.
resplandecente, conforme a narrativa de Amélia Rodrigues. Ele parecia numa verdadeira comunhão com Deus, mas observando mais de perto, ele vê que dos olhos de Jesus estavam descendo algumas lágrimas. Simão Pedro logo pensa, são lágrimas de alegria, e pergunta, meu mestre, hoje foi um dia muito especial. Hoje foi um dia que você curou tanta gente. Hoje foi um dia em que a vontade de Deus se perfectibilizou na sociedade terrena. Mas eu observo que você chora. Devem ser lágrimas de alegria, mestre. E Jesus respondeu, Pedro, Pedro, eu te tirei da beira desse mesmo lago e te convidei para pescar almas. Mas eu percebo que você ainda não me conhece. Nem você, nem a grande população da Israel me conhecem. São lágrimas, sim, mas não são lágrimas de alegria, são lágrimas de pesar. Mas como assim, mestre amado? Porque Natanael Ben Elias eu conheço. Há 25 anos que esse homem não anda. O que eu pesco nas minhas pescarias diárias, eu tomo daquilo que sobra e dou para ele, porque ele sequer pode trabalhar. Eu também conheço aquele homem que você devolveu a possibilidade de ser saudável, ao invés de ter que ir para o Vale dos Leprosos. Eu conheço aquela menina, você os curou. É um dia de muitas bênçãos. Pedro, Pedro, não pense que o Filho do Homem é um remendão irresponsável. Não pense que o Filho do Homem veio para trazer curas físicas tão somente. Eu faço as curas físicas para que as pessoas se deem conta da grandeza de Deus e possam compreender que eu sou o Messias. Mas eu vim para curar espíritos, para curar almas e para engrandecê-las para meu Pai. Mas as pessoas ainda não me compreenderam e continuam utilizando a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, que as levam aos equívocos. Eu vim, Simão Pedro, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mestre, explica-me, pois eu não compreendo. E Jesus fez uma breve parada e começou a falar com Simão Pedro. Olha, nesse instante eu vejo aqui pela minha tela mental. Sabe Natanael Ben Elias? Assim que ele saiu aqui da sua casinha, ele foi para a primeira taberna que encontrou e agora está bebendo todo o vinho que lhe é possível. E eu consigo auscultar a sua voz com outros companheiros. E ele diz mais ou menos assim, vamos beber todas. Vamos beber até cair. Porque durante 25 anos eu não podia vir às tabernas. Agora bebam, que é por minha conta. Sabe aquele homem leproso que chegou aqui já cheirando mal e as pessoas se afastando dele? Pois é, eu o vejo agora na casa de uma cortesã, de uma prostituta, e ele diz assim ao seu ouvido, hoje eu vou me deitar com você, amanhã eu vou me deitar com outra, e assim sucessivamente, porque eu quero recuperar o tempo perdido. Sabe, a menina, aquela mesma menina que a mãe suplicou que eu devolvesse-lhe a capacidade de enxergar, pois muito bem, Simão, eu a vejo dentro do seu lar. Ela não contou para ninguém que eu a curei. Nada obstante, esse fosse um pedido meu a ela e a sua mãe. E ela está planejando na sua mente infantil. Não vou contar a ninguém. Porque enquanto todos pensam que eu ainda sou cega, eu hei de me valer dessa condição para me vingar de um por um. Porque se ontem eles me pisavam, agora eu vou pisar a todos. O Filho de Deus não veio ao mundo para que os homens pensem que eu cure corpos, para que eles volvam ao caminho do erro. O Filho do Homem veio para regenerar espíritos. São chegados os tempos, Simão Pedro, de todas as coisas serem restabelecidas no verdadeiro sentido. Eu vim para que a humanidade pudesse conhecer a realidade do Espírito, mas ainda os homens do mundo utilizam seu livre-arbítrio, que os levam aos equívocos e o que os atam ao caminho das provas, aos caminhos das expiações. Mas um dia, Simão, eu não mais estarei convosco, mas vos enviarei um outro Consolador, que poderá explicar todas essas coisas, tudo aquilo que eu vos ensinei e hoje vocês não compreenderam. Essa narrativa do apóstolo Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8,
que é complementado pela benfeitora Amélia Rodrigues. E o que essa narrativa traz para cada um de nós? Ela traz a proposta de Jesus, que veio erigir espíritos, que veio trazer a transformação moral, a ressignificação dos nossos passos que nos leva a Deus. Porque são chegados os tempos não de um novo retorno de Jesus, porque o Espiritismo já veio para nos consolar, para nos esclarecer, para nos abrir novos horizontes. Mas os tempos são chegados para que nós utilizemos a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio de uma forma diferente, da qual utilizaram Natanael Ben Elias, aquele homem leproso e aquela menina considerada cega. Porque quando nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de uma forma equivocada, de uma forma tão somente a satisfazer os nossos prazeres, os nossos caprichos, nós nos vinculamos ao caminho das provas, ao caminho das expiações, aquilo que nós chamamos determinismo. Então, este é o momento de nós erguermos a nossa liberdade para pavimentar novos passos em direção a Jesus. Mas para isso, essa liberdade precisará ser uma liberdade com responsabilidade, uma liberdade com disciplina, uma liberdade moldada no Evangelho de Jesus, uma liberdade que pense no espírito e não na matéria, e não nos gozos. Já que o nosso tema, então, é vincular liberdade, livre-arbítrio com os novos tempos, eu quero propor para vocês agora um breve estudo, porque eu sempre trago para as minhas palestras o Livro dos Espíritos, do qual nós, os espíritas, não devemos nos afastar nunca. Deve ser o nosso livro de cabeceira, porque aqui são 1019 questões para os mais variados e intrincados problemas da atualidade. E existe aqui uma pergunta onde Kardec indaga os benfeitores sobre se nós temos liberdade, se nós temos livre-arbítrio. E vocês depois podem conferir no dever de casa. É a questão 843. Vamos juntos? Olha a pergunta que Kardec faz. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? E agora observem a resposta dos bons espíritos. Já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ou seja, é inegável que todos nós temos liberdade, temos livre-arbítrio. Porque senão nós seríamos considerados tal qual máquinas. Mas será que essa liberdade é absoluta? Será que nós temos liberdade em todos os instantes para fazer, como dizem os jovens da minha mocidade espírita, porque eu sou coordenador de uma mocidade espírita aqui na Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, a liberdade para fazer o que dá na telha? Não. Porque aí poderia se transformar em libertinagem. Poderia se transformar no caminho dos vícios, porque muitas vezes eu quero, mas eu não posso. Por outra razão, o apóstolo Paulo nos diz, na sua Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu tenho liberdade, tenho sim, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Vamos agora para um outro livro, que é esse livro aqui, O Consolador. Porque o benfeitor Emmanuel, ele traça algumas propriedades, traça alguns limites para a nossa liberdade. E eu quero ler com vocês um ensinamento traçado na questão 132, nos comentários, porque olha o que o benfeitor Emmanuel nos coloca. Estabelecida a verdade que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos. Ou seja, Emmanuel parte, nós somos livres, mas agora ele traz uma consideração. Cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente nos planos superiores do universo. O que Emmanuel está querendo dizer? Existe a liberdade? Existe, mas ela deve ser conjugada com dois verbos, com dois substantivos, responsabilidade e disciplina.
porque eu devo ter a responsabilidade pelas escolhas que eu faço. Eu devo disciplinar a minha vontade, porque da forma como eu exerço a minha liberdade, eu crio determinismo. Eu crio a consequência das causas que eu plantei. Vamos volver à história que eu contei inicialmente de Jesus? Qual vocês acham que será a consequência daquele homem que Jesus curou, mas, tendo curado da sua paralisia, ele sai do encontro com Jesus e vai direto para uma taberna? Ele usou a sua liberdade, foi beber até cair, e ainda pagando o vinho capitoso para todos os seus amigos. E aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento da bebida, não é o mote da nossa palestra. Mas ele pode, em nome da sua liberdade, ter um problema no fígado. Adquirir algum problema para a vida presente ou para uma vida futura. Porque se eu utilizo a minha liberdade sem responsabilidade para praticar os excessos, nasce o determinismo. Esse determinismo me vem através de provas, de expiações, do caminho do rearranjo, do caminho do reacerto, porque a liberdade ela não é absoluta. Então, qual é o objetivo? Nós exercermos a nossa liberdade com Jesus. Nós ancorarmos o nosso livre-arbítrio no Evangelho. Vamos para o outro caso da narrativa que nós contamos anteriormente, o caso daquele ranceniano. Observem que ele foi até Jesus e foi curado da sua lepra, mas saindo dali, ele volta para a cama de uma cortesã. E ele, praticando sexo um dia com um, outro dia com outra, no caminho dos vícios, ele está utilizando a sua liberdade. E o que pode advir da má utilização dessa liberdade? Uma doença venérea, pode advir algum compromisso com aquelas várias mulheres que ele vai se deitando, porque nós somos responsáveis pelos vínculos afetivos que nós estamos fazendo. Nós somos responsáveis pelas mentes, processo da obsessão, que vão comungando com as nossas mentes quando estamos no caminho do erro. Ou seja, a nossa liberdade, quando má exercitada, sem responsabilidade, sem disciplina, faz nascer o determinismo. E o determinismo é o amor de Deus nos trazendo o caminho do reajuste, o caminho da transformação, que muitas vezes chega até nós através da dor. O que eu quero dizer para vocês, meus amigos, é que quando utilizamos mal a liberdade, vem para cada um de nós a dor, para que nós possamos nos rearranjar, nos reafirmar. Agora volvemos ao caso da menina. Como ela utilizou a sua liberdade? Bom, eu não direi para ninguém que eu já estou boa da visão, mas eu vou me vingar de todo mundo. Liberdade para vingar-se. É essa a proposta de Jesus? Não. A proposta de Jesus, estampada em João, capítulo 15, versículo 12, é que nós nos amemos. A proposta de Jesus, estampada em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, é que nós perdoemos. Daí, se usamos a nossa liberdade para nos vingar, nós fazemos nascer o determinismo. Porque eu me vingo daquela pessoa, depois aquela pessoa quer se vingar de mim e vai gerando um círculo vicioso. Daí, questão 843 do Livro dos Espíritos, eu tenho liberdade. Questão 132 do livro Consolador. Essa liberdade deve ser com responsabilidade e disciplina. Deve ser uma liberdade que me liga a Jesus, porque, do contrário, eu farei nascer na minha vida o determinismo das dores, das provas, das expiações, para que eu volva o caminho do acerto. Até aqui todos me acompanharam? Porque eu vou falando, sempre com a preocupação de deixar imagens vivas na mente de cada um de vocês. Há uma frase do benfeitor Emmanuel, num livro muito bom e muito gostoso de se ler, que é o livro Coragem, um livro de pequenos textos, daqueles que a gente poderia dizer assim, um livro de páginas, porque a gente pode ler no culto, porque nós podemos ler no momento da prece pela manhã, no momento da prece pela noite, e numa das mensagens ele diz assim: a disciplina antecede a espontaneidade.
porque nós muitas vezes não usamos bem a nossa liberdade e adquirimos as consequências. Mas quando utilizarmos a nossa liberdade com disciplina, aprendendo a fazer o bem, aprendendo a tratar bem as pessoas, aprendendo a nos esforçar naquilo que é correto, naquilo que é nobre, a nos transformar, a nos reformar, nós vamos ficando espontâneos no bem. Nós vamos nos transformando naquelas pessoas dignas, naquelas pessoas que vivem o Evangelho. Mas para isso, eu preciso de esforço, eu preciso de vontade para chegar na espontaneidade. Então, essas são as considerações sobre liberdade e livre-arbítrio nos novos tempos, porque hoje estamos vivendo dias complicados. Talvez esse coronavírus, eu gosto sempre de trazer na linha das suposições, porque a verdade absoluta está em Deus, está no alto. Talvez esse coronavírus, talvez esses dias difíceis que nós perpassamos sejam a consequência. Notem, a nossa doutrina nos fala da lei de causa e efeito. E o que é a lei de causa e efeito? Eu tenho liberdade para plantar, mas existe um determinismo no colher. Como nós estávamos antes? Orgulhosos. Nós estávamos egoístas. Nós estávamos antifraternos, porque o outro eu considerava meu inimigo, ao invés de um irmão. Nós estávamos destruindo a natureza, destruindo o nosso mundo. E o que nós estamos colhendo agora? Estamos colhendo uma pandemia que nos faz repensar as nossas atitudes, que nos faz repensar a nossa própria espiritualidade e os valores que queremos desenvolver no mundo. Diz o benfeitor André Luiz, na sua obra No Mundo Espiritual, que a força dos nossos pensamentos, e o pensamento é uma força viva, é uma força que cria substratos nesse éter espiritual que vai gerando vírus, bactérias, bacilos, e depois aquilo tem o poder de nos contaminar. Ou seja, muitas dessas coisas que acontecem, os próprios vírus, as bactérias, são formados, são estimulados pela nossa matéria mental. A nossa matéria de pensar no ódio, na vingança, nas coisas negativas, e depois, nós que utilizamos a nossa liberdade sem responsabilidade, sem Jesus, colhemos aquele determinismo da pandemia. Aquele determinismo que nós não devemos ver como um castigo, porque Deus não nos castiga. Deus é um Pai amoroso, um Pai justo, um Pai bom. Deus nos dá a oportunidade para que nós possamos nos reajustar, para que nós possamos nos alevantar. Essa proposta. Que nós tenhamos esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir e possamos caminhar em frente. Porque, como nos diz o Espírito de Verdade, logo no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, se espalham sob a ordem de Deus para iluminar os caminhos e devolver a visão aos cegos. Os cegos somos nós. O cego somos nós que víamos apenas as nossas necessidades materiais, apenas os nossos apetites transitórios. Mas agora, Jesus vem nos visitar no interior dos nossos lares para que possamos exercer a nossa liberdade em outros prismas, em novas tintas, em novas possibilidades. E eu quero traçar alguns roteiros novos para que a gente possa exercitar a nossa liberdade. Porque uma primeira proposta de novos tempos para exercício da nossa liberdade é repensar a nossa espiritualidade. Porque nós estávamos e ainda estamos vivendo achando que somos seres materiais, quando em verdade somos seres espirituais, somos espíritos imortais, caminhando em propostas corporais que são transitórias. Daí precisamos exercitar nossa liberdade para definir quais são os nossos valores. Porque vejam, acompanhem as minhas mãos, e eu não sou o intérprete de Libras, podem acompanhar a intérprete de Libras. Numa mão eu coloco o que eu tenho, porque muitas pessoas valorizam o que têm. Eu tenho carros, eu tenho valores na caderneta de poupança,
eu tenho ações na Bolsa de Valores, mas bastou um pequeno vírus para que muitas dessas coisas se perdessem e para que eu valorizasse o que eu sou. Eu sou um espírito imortal. Eu sou um espírito criado por Deus, amado por Deus, um espírito que está no mundo, mas não sou do mundo. Um espírito que está nas possibilidades terrenas para se transformar num homem de bem, para fazer curvas de ternura com as outras pessoas. Então, o que é aquilo que eu valorizo? O que eu tenho ou o que eu sou? Que usemos a nossa liberdade para valorizar o que eu sou. Porque aquele que valoriza apenas o que tem, diz a benfeitora Joana de Ângeles, que é tal qual o homem que quer dessedentar-se tomando água do mar. Porque a água do mar ela é salgada. Quanto mais ele toma, ele pensa que está se dessedentando, mas ele fica com mais sede. Observem as pessoas que querem coisas, eles querem sempre mais e vão perdendo o objetivo essencial da vida, que é buscar a realidade do Espírito, que é buscar o reino de Deus trazido no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte. Uma terceira proposta para nós utilizarmos a nossa liberdade, uma segunda proposta para nós utilizarmos a nossa liberdade nos novos tempos é repensar a nossa imortalidade, porque nós somos seres imortais. Nós nascemos, nós morremos, nós renascemos ainda e nós progredimos sem cessar. Então, quando hoje se fala no Brasil de mais de 350 mil desencarnações, quando se fala que no mundo nós já passamos de 2 milhões de desencarnados, é bem verdade que fica em nós a dor-saudade. Porque nós sentimos saudade das pessoas queridas, das pessoas que estão desencarnando. E eu quero me solidarizar com todas as vítimas do coronavírus, mas principalmente com os familiares das vítimas. Mas eu quero dizer para cada um dos corações, ninguém morre. Nós não perdemos ninguém. Perder, a gente perde um celular, a gente perde uma carteira. As pessoas se separam temporariamente de nós, até que nós possamos reencontrá-las na nossa verdadeira casa, que é o lar espiritual. Então, que a nossa liberdade nos leve a repensar a nossa espiritualidade, nos leve a viver como imortais, porque quando a gente vive como imortais, a gente passa a respeitar mais as pessoas. Nós passamos a respeitar mais a nossa casa, a nossa natureza, nós passamos a respeitar mais uns aos outros, porque nós sabemos que tudo que eu faço gera consequências. Então, num primeiro momento, repensar a nossa espiritualidade. Num segundo momento, repensar a nossa imortalidade. Num terceiro momento, repensar o sentimento da tolerância. Porque muitas pessoas têm usado a sua liberdade para construir muros entre os filhos de Deus. Porque observem como está o mundo hoje. Eu olho para outra pessoa não pelo que ela é, não por aquilo que ela representa, mas em quem ela vota, na sua orientação sexual, no seu time de futebol. Eu deixo de ver o Rafael pelos seus atributos, pelos seus valores, para ver se ele vota na esquerda ou vota na direita, para ver se ele é homossexual ou heterossexual, para ver se ele é espírita ou é protestante, para ver se ele torce para o Flamengo ou se torce para o Botafogo. Porque se for de esquerda e eu sou de direita, não serve para ser meu amigo. Deixou de ser um irmão em Jesus, ovelha do mesmo aprisco, para ser um adversário. Se ele tem uma orientação sexual que difere daquilo que eu considero o normal, para mim deixou de ser um ser humano. Notem como nós vamos construindo muros que Jesus não construiu. Muros que estão na nossa cabeça, a cabeça do preconceito, a cabeça da divisão, a cabeça do facciosismo, como nos diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, na lição 36. A proposta hoje é utilizar a nossa liberdade para, ao ver muros, derrubar muros. O Muro de Berlim foi derrubado em novembro de 1989, mas existem outros muros que nós podemos derrubar. O muro de olhar para as outras pessoas, bom, se ele vota diferente de mim, é a opinião dele, eu devo respeitar, mas ele é meu amigo.
Quantas casas espíritas as pessoas estão em pé de guerra por conta de opiniões políticas? Quantos grupos de amigos estão se desfazendo por questões comezinhas da nossa sociedade? Meus amigos, nós não vamos perder a nossa individualidade. Nós não vamos perder a nossa singularidade, porque cada ser humano é um ser único, mas nós vamos ter uma centralidade. Porque muitas vezes nós perdemos essa centralidade, que é o amor, que é Jesus. Eu vejo pessoas que se esquecem de Jesus para ficar cultuando homens no mundo. Então, utilizar a nossa liberdade para esquecer homens que erram, que são temporários, que muitas vezes podem pensar iguais a mim, mas não estão na mesma condição de Jesus. Que a minha liberdade me leve ao mestre, ao modelo, ao guia, descrito na questão 625 do Livro dos Espíritos. Uma nova proposta, uma quarta proposta, para nós exercermos a nossa liberdade, repensar a caridade. Porque eu vejo muitas pessoas achando que caridade se faz tão somente dentro de casa espírita. E nesse período da pandemia, então, muitas pessoas cruzaram os braços e disseram, bom, casa espírita fechada, eu não tenho o que fazer. Mas alguém fechou o meu coração, alguém tapou os meus lábios, alguém amarrou as minhas mãos. Quando a gente vai no texto dos Atos dos Apóstolos, a gente vê uma frase de Paulo que é belíssima, quando ele nos diz assim, não pense que Deus veio construir seu templo em locais de pedra, em lugares construídos por homens, mas veio construir o seu templo no coração do homem. Então, Deus, o senso de religiosidade está dentro de cada um de nós. Se nós não temos o interior da casa espírita para dar a nossa cesta, para fazer as nossas reuniões, nós temos as redes sociais. Nós temos a nossa voz para consolar uma pessoa. Nós temos a nossa presença para ir para as redes sociais, ao invés de colocar tanta fake news, tanta crítica, tanta fofoca, e colocar coisas boas, colocar músicas belas, como a do Alan Filho, que me sensibilizou antes da palestra, colocar o melhor de mim. Se eu já me vacinei, eu posso doar uma cesta básica presencialmente, mas se eu ainda não me vacinei e não sou daquelas faixas de risco, eu posso ir no supermercado para alguém. Não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Então vamos fechando a nossa liberdade nesses tempos atuais. Repensar a nossa espiritualidade, repensar a nossa imortalidade, repensar o nosso senso de tolerância para construir união, repensar a nossa caridade, que não está em locais fixos, mas está onde a minha boa vontade possa se encontrar, se materializar, para, por fim, repensar a minha relação com Jesus. Porque muitas vezes Jesus está nos meus lábios, reproduzindo aquilo que o profeta Isaías disse no Velho Testamento. Esses homens me honram com os lábios, mas mantêm o coração distante de mim. A hipocrisia. Que nós possamos viver Jesus, porque antes, talvez Jesus tenha estado muito distante de nós. Nós os professávamos nas palestras, falando muito bem, encadeando os discursos nas redes sociais, com milhões de seguidores, com muitas curtidas, mas Jesus quer que nós o vivemos, que nós sejamos melhores pais, melhores filhos, melhores espíritas. Jesus quer que nós sejamos pessoas que possamos, quando alguém nos pede algo na rua, se eu não tenho nada para dar, que eu pelo menos posso olhar para aquela pessoa se sinta digna. Jesus quer que eu esteja no mundo fazendo o meu melhor. Não precisa que os outros vejam, porque, como ele mesmo nos diz, não precisa uma mão saber o que faz a outra mão. Daí, o nosso compromisso com Jesus não se dá de causas exteriores, de aparências exteriores, mas é um compromisso íntimo. É o compromisso da mãe que acolhe o seu filho na noite em que o menino chora a noite inteira. É o compromisso do familiar que está com outro, com Covid na cama e lhe vela o tempo inteiro. É o compromisso do médico, do enfermeiro, é o compromisso dos homens de boa vontade que se entregam e muitas vezes sequer são conhecidos.
Eram essas as reflexões que eu queria deixar com cada um de vocês, reverenciando 56 anos de Semana Espírita, 56 anos de trabalhos com Jesus, porque não é da noite para o dia que uma cidade tal qual Volta Redonda e outras cidades próximas elaboram, entretecem esse roteiro com Jesus. São muitos os trabalhadores, são muitas almas que se entregaram ao nobre trabalho do bem. E eu estou aqui falando, mas comigo tem dois que estão fazendo pelo trabalho das Libras para que essa mensagem chegue àqueles que não podem escutar, àqueles que não podem falar, mas há aqueles que estão no nosso background, e não importa se eu falo, não importa se eu faço os sinais das Libras, estou no background. O importante é que eu mostre ao mundo aquilo que eu venho. Que seja num sorriso, que seja num aperto de mão, mas que, sobretudo, eu diga a Jesus todos os dias, eu estou aqui. O que queres que eu faça? Onde queres que eu utilize a minha liberdade? Porque ontem eu a utilizei para os vícios, para os excessos, para os equívocos. Ganhei o determinismo da dor, mas agora a doutrina espírita me soergue, me desperta e me traz Jesus de volta, não na cruz, mas o amigo de todas as horas, para que eu possa conjugar liberdade, livre-arbítrio com responsabilidade, com disciplina, ante os novos tempos, que já não são mais uma realidade distante, mas já são a promessa do presente. Eu agradeço a cada um de vocês pelo convite e, mais uma vez, relembrando a poetisa Carmen Senira. De onde vem? Viajor triste e cansado. Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado, a alma ferida e morto o coração. A quem me dera a bênção da esperança, a quem me dera socorro à desventura. Mas a fé, generosa, humilde e mansa, deu-me os braços e falou-me com doçura. Venha ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. A liberdade com o mundo nos trará sempre 1000 espinhos. A liberdade com Jesus nos trará sempre 1000 flores. Um grande abraço e, se der tempo, eu respondo as perguntas que nos foram feitas. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Rafael, por tanta luz, tanto evangelho que entra pelos nossos lares, toma conta dos nossos lares. Muito grato pelas suas palavras. Nós temos sim perguntas no chat, mas eu queria aproveitar esse momento, Rafael, que você trouxe essas luzes para a gente, e lembrar aos companheiros que uma leitura edificante, uma leitura do bem, também traz isso. Então, queria propor aí a divulgação da Bienal Virtual do Livro Espírita. Vamos ver a vinheta? Olá, eu sou Cristiane Drux, diretora de comunicação do CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e vou estar na primeira Bienal Virtual do Livro Espírita, essa excelente iniciativa dos amigos do IDEAC em prol da divulgação da boa leitura e do livro espírita, que consola e esclarece. Não se esqueça, de 21 a 23 de maio, temos um encontro marcado na primeira Bienal Virtual do Livro Espírita. Até lá! Rafael, temos já algumas perguntas e muitos agradecimentos, tá? No chat. Muitas pessoas emocionadas com suas palavras. A Valquíria Orquídea pergunta: quando que temos consciência que estamos realmente seguindo o nosso mestre?
Muito obrigado pela pergunta. Valquiriana Orquídea, se eu pronunciei incorreto, depois você me puxa a orelha. Quando que temos consciência que estamos realmente seguindo o nosso mestre? Há uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 621, que nos remete à palavra que você utilizou na própria pergunta. Quando Kardec indaga aos imortais, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta, na nossa consciência. Então, a conscientização é o nosso despertar para a lei de Deus que existe em cada um de nós. Como nos conscientizar que estamos realmente seguindo o nosso mestre? Isso é um processo individual. Isso é um processo de autoconhecimento. Isso é um processo de eu indagar a mim mesmo, diante das minhas atitudes, se aquilo que eu estou fazendo está de acordo com o Evangelho de Jesus. Eu procuro, dentro das pérolas que Jesus nos disse, fazer algumas indagações para saber se eu estou agindo no bem. A primeira dessas pérolas está constante em Mateus, capítulo 7, versículo 12, quando ele nos propõe assim: fazei a outrem aquilo que gostaria que outrem se vos fizesse. Ou seja, quando eu agir com uma pessoa, numa determinada circunstância, numa determinada ocorrência que eu possa pensar, se outra pessoa estivesse agindo comigo dessa forma, se alguém estivesse agindo numa determinada situação desse jeito, eu gostaria. Eu acho que esse é um grande balizador, minha amiga. Uma outra resposta eu tiro lá de João, capítulo 13, versículo 35. Quando Jesus nos diz assim: os nossos discípulos, os meus discípulos, serão conhecidos por muitos se amarem. Então, quando eu tomo qualquer atitude, eu me pergunto, será que eu estou agindo conforme o amor? Porque amor não é apenas esse substantivo abstrato. Dentro de amor, a gente pode colocar alguns sentimentos que são filhos do amor. Será que eu estou agindo com o devido perdão, com o devido respeito, com a devida tolerância, com a devida consideração pelo meu próximo, que é diferente de mim, que tem pensamentos diferentes, que está um outro nível de percepção das coisas? Esse seria um segundo direcionador. E um terceiro direcionador, eu quero trazer para você conforme as lições do benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira. José Raul Teixeira foi o fundador da nossa Casa Espírita, a Sociedade Espírita Fraternidade, aqui em Niterói. Porque o benfeitor Camilo nos diz assim: meu filho, antes de agir, pense nas consequências. Pense naquilo que os seus atos vão gerar. Medite. Se as consequências forem boas, pode agir daquela forma. Se as consequências forem ruins, não haja daquela forma. Mas como eu não sei se agindo daquela forma as consequências vão ser boas ou ruins, eu tenho tempo ao meu favor. Então, não agir de supetão. Não agir de inopino, que eu possa fazer uma oração, que eu possa reflexionar, que eu possa tomar aquela água da paz para não agir movido pela raiva, movido pela ira, e possa dar tempo para que, sintonizado com os benfeitores espirituais, eu possa ter a consciência de que eu estou agindo conforme Jesus. Mas isso é um processo. A gente dá um passo, depois a gente dá outro passo, até nós nos tornarmos mais conscientes das nossas responsabilidades. Muito obrigado pela sua pergunta. Temos mais pergunta. Peço quem está nos assistindo, se tiverem dúvidas, perguntas, coloquem agora no chat, tá? E aproveitem para curtir a nossa página no Facebook, o nosso canal do YouTube, apertar o sininho de notificação, porque temos uma programação maravilhosa, muita coisa boa acontecendo. Patrícia Coelho Lugão Jimenez pergunta: comentando sobre a liberdade e responsabilidade, nos leva a pensar sobre direitos e deveres. As pessoas pensam mais nos seus direitos que nos seus deveres. Como ocorrerá essa mudança no mundo de regeneração? Patrícia Coelho Lugão Jimenez, eu agradeço pela sua pergunta, agradeço pela sua participação. Meus amigos, quando vocês fazem perguntas, quando vocês comentam, quando vocês curtem, vocês não estão curtindo o Rafael, vocês estão curtindo o conteúdo espírita para que ele possa chegar a demais corações. Hoje nós temos no mundo as pessoas que têm muitos direitos e se sentem com poucos deveres. Em verdade,
Quando pensamos na ética, na moral, no Evangelho de Jesus, nós temos muitos direitos, sim, mas nós temos igualmente muitas obrigações. E talvez a nossa maior obrigação dos dias atuais seja repensar a nossa vida. Quando a gente vai lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, está a frase magistral de Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita, e podemos dizer o verdadeiro cristão, porque ser espírita e ser cristão convergem no mesmo objetivo, pela sua transformação moral. E pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências, as suas más obrigações. Então vejam, nós temos direitos? Sim, mas nós temos a obrigação de nos transformarmos, de nos fazermos pessoas melhores, de nos esforçar por a cada dia ser melhor que no dia anterior, de que amanhã ser uma significação melhor do que no dia de hoje. Há uma frase do benfeitor Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, que ele nos diz assim: o outro eu tenho o dever de aceitar tal qual ele é. A mim mesmo eu tenho que me observar, me corrigir. Então talvez essa seja a nossa maior obrigação. Mas nós achamos que só temos direitos. E nesse período de transição, nós estamos observando pessoas cada vez colocando para fora o seu egoísmo, colocando para fora as suas vaidades, colocando para fora o seu jeito de entender o mundo conforme as próprias pretensões. Mas nós vamos observando que nessa transição a parte moral tende a ir tomando mais peso na balança do que essa parte dos vícios. Mas isso é uma transição. No mundo regenerado, que não é ainda um mundo transformado, muitas pessoas pensam que o mundo regenerado já é um mundo feliz, mas é um mundo onde nós estaremos nos regenerando. Pensem no hospital. É quando eu saio do processo da doença e vou para o processo da convalescença. Mundo regenerado é mundo da convalescença. É quando todos esses vícios nossos, essas pessoas que se acham só portadoras de direito, começam a ceder espaço para pessoas que têm obrigação, para pessoas que têm responsabilidade, para pessoas que vão formatando um mundo melhor, um mundo de paz. Porque nos diz Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, no livro Amanhecer de uma Nova Era, no livro Perturbações Espirituais, e agora na mais recente obra, No Rumo do Mundo de Regeneração, que aqueles que não acompanharem o progresso do nosso mundo serão chamados, convidados a deixar o nosso planeta para ir para um mundo de acordo com a sua elevação. Então vejam, o bem vai sobrepujar na Terra, mas por enquanto nós vemos ainda muito mal, porque conforme a questão 784, é preciso que o mal venha à tona, o egoísmo, aqueles que se sentem com muitos direitos, para que nós sintamos a necessidade do bem. Então, é um processo onde o mal vem à tona para que a gente possa fazer a curva de começar a diminuir isso, até chegar na convalescença, que é o mundo de regeneração. Então, estamos a caminho, nos sintamos esperançosos, porque temos ao nosso lado os benfeitores espirituais e do alto Jesus a guiar os nossos passos. Muito obrigado pela sua participação. Temos ainda aqui Ricardo Ferreira. Quando temos a consciência entre a liberdade com responsabilidade, mas um irmão próximo ainda confunde com libertinagem, como ajudarmos sem ferir o seu livre-arbítrio? Bom, vamos lá. Ricardo, um grande amigo, eu mando um abraço para você, já o cumprimentei no início da nossa live, obrigado pela sua participação. Quando usamos a nossa liberdade sem responsabilidade, sem disciplina, chegamos sim naquilo que se chama libertinagem. Libertinagem transforma a pessoa no libertino. O libertino não é tão somente aquele que abusa das faculdades sexuais. O libertino é aquele que abusa das próprias potencialidades, porque ele se acha o senhor das situações, é o primeiro que fala, é o que sempre está certo, é o que quer ter o comando de tudo. Eu tenho aprendido, não só com a doutrina espírita, mas tenho aprendido, inclusive, com a faculdade de psicologia, que com essas pessoas, primeiro, nós não devemos julgar. Porque Jesus nos diz no Sermão da Montanha que se nós julgarmos, nós seremos julgados, que nós temos o péssimo hábito de muitas vezes ver o argueiro, o cisco no olho da outra pessoa e deixar de ver a trave no nosso.
Então, como que a gente lida com essas pessoas? 2 palavrinhas: empatia e alteridade. Empatia quer dizer, nas considerações de um grande psicólogo chamado Carl Rogers, da terceira onda de psicologia, a psicologia humanista, ver o mundo sob os olhos das outras pessoas. E alteridade, uma palavra que vem do latim, que quer dizer alter outro, idade, aquele que se filia na proposta de enxergar o outro. Ou seja, eu não vou julgar e eu vou me colocar na condição do outro para entender por que ele age daquela forma, porque ele ainda se encontra naquela consideração. Porque vejam, qual é o passado daquela pessoa? Qual foi a criação que ela teve? Qual é o mundo em que ela vive? Quais são os componentes externos daquela pessoa? Será que ela tem a mesma formação que eu? Será que ela tem a mesma proposta espírita a direcionar os seus passos? Ainda que tenha, quais são os seus antecedentes espirituais? Quando olharmos para uma outra pessoa, nós sabemos que ela é a melhor expressão que ela consegue apresentar. Porque vejam, nós temos o costume de querer moldar as outras pessoas conforme nós mesmos. Mas quando olhamos para outrem, ele é aquilo que ele consegue ser. Ele pensa da forma como ele consegue pensar. Daí, respeitemos aquela pessoa. Não queremos apressar os seus passos, mas deixemos que a obra da evolução, a obra de Deus vai agir nela. E um dia ele vai se aperceber que, na verdade, a sua liberdade ainda não é responsável. E vai, quem sabe, até nos dar razão. Mas possamos dar tempo ao tempo, porque as coisas se processam conforme o tempo de Deus e não o nosso tempo. Observem Jesus quando agia com cada um de nós. Homens rudes, homens intolerantes, homens ignorantes. Ele poderia trazer o evangelho na força, mas ele preferiu trazer na poesia, na suavidade, nos abraçando a cada um de nós. E mesmo no auge da cruz do martírio, uma cruz que quer dizer a trave na horizontal, um abraço. Ele disse a Deus: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, meu amigo Ricardo Ferreira, olhar para essa pessoa, pensar, ele ainda não sabe o que faz. Oremos por essas pessoas, porque dia chegará em que ela também despertará. Muito obrigado. Temos ainda, Rafael, Marcos Vinícius de Oliveira de Mendes. Pergunta: Rafael, como estar no mundo material sem ser do mundo? Como conviver com as diferenças sem ser conivente com aquilo que infringe as leis divinas? Marcos, eu tenho certeza que se eu fizesse essa pergunta para você, você que é uma pessoa que estuda o espiritismo, uma pessoa assim de tanto conhecimento, você responderia, mas como você fez para mim, ou seja, um mestre fazendo para o discípulo, eu vou me esforçar para responder. Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Como estar no mundo sem ser do mundo? Porque muitas pessoas pensam assim, bom, eu agora que sou espírita, eu agora que acolhi a proposta religiosa, eu vou me desligar de tudo que o mundo me traz. Mas a proposta não é essa. Jesus não quer que nós sejamos eremitas, que nós sejamos ermitões do deserto, que nós abandonemos as nossas responsabilidades. Porque isso poderia nos trazer até o vício de nos isolarmos e deixarmos de conviver com as pessoas e deixarmos de conviver com as oportunidades que são para o nosso crescimento. Está lá no Livro dos Espíritos. Como estar no mundo? Dar às coisas do mundo o seu devido valor. Saber que as coisas do mundo são transitórias. As coisas do mundo, elas são para o meu crescimento, que eu não me apegue às coisas do mundo. Eu costumo lembrar de uma frase dita pelo Alberto Almeida, que foi aquele que fez a palestra ontem. E eu fico assim pensando, puxa vida, assistiram uma palestra do Alberto Almeida ontem e hoje assistiram a do Rafael. Que decréscimo para a Volta Redonda. Mas Alberto Almeida nos diz assim, nós precisamos das coisas, mas não podemos deixar que as coisas nos prendam. Ou seja, guardem essas palavras. Nós precisamos das coisas, nós temos as coisas, mas não podemos deixar que as coisas nos tenham. Porque eu preciso pagar as minhas contas. Para isso, eu preciso de dinheiro. Porque eu preciso levar minha filha para o colégio. Para isso, muitas vezes, eu preciso de um carro. Mas se eu achar que o carro é o mais importante na minha vida, se eu achar que o dinheiro é o mais importante na minha vida, eu perco o meu sentido existencial.
Eu perco o significado da minha existência. E aí vem a crise dos valores, vem as angústias, vem as depressões. Então, como viver no mundo sem ser no mundo? Com Jesus. Pensando naquilo que ele nos diz no Sermão da Montanha: buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça, que o resto ser-vos-á acrescentado. Muitas pessoas olham para essa frase de Jesus e acham que ele está mandando a gente buscar tão somente o reino dos céus. Mas não, buscai primeiro. Olha a pedagogia de Jesus. Buscai o que é mais importante. Ou seja, ele não nos proibiu de ter coisas no mundo, de ter os nossos afazeres, os nossos prazeres, os nossos círculos de amizades, os nossos bens, mas nos pediu, tal qual ele falou ao mancebo rico, que elegêssemos o que é mais importante, o evangelho, a vivência do amor, em primeiro lugar. Essa primeira pergunta, porque você me fez duas, é quase aqui um se vira nos 30. Como conviver com as diferenças sem ser conivente com aquilo que infringe as leis divinas? Conviver com as diferenças, eu penso assim: respeitando as diferenças. Eu aqui dentro da minha casa eu tenho um grande celeiro, porque vejam, somos eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Minha mãe católica, meu pai não tem religião, minha mãe católica e eu espírita. Vocês acham que de início minha mãe e minha irmã aceitavam a minha religião? Não, não aceitavam. A minha mãe quis queimar os meus livros, mas eu amava a minha mãe. Como é que eu ia conviver? Amando, me aproximando, demonstrando não pelas minhas palavras, mas pelo meu exemplo que o espiritismo era bom. E para isso eu precisei me valer de um grande espírito que minha mãe cultuava na própria doutrina católica, que era Francisco de Assis. E Francisco de Assis foi uma ponte de aproximação, porque eu gostava de Francisco de Assis no espiritismo e ela gostava no catolicismo. E Francisco de Assis, nos seus derradeiros dias, disse uma frase que eu nunca me esqueci. Quando ele mandou os seus frades menores: vai e preguem o evangelho, se necessário, usem palavras. Então, ao invés de falar com minha mãe de reencarnação, de mediunidade, que ela não acreditava, eu vivia, procurava viver, gente, a caridade. Procurava viver o respeito, procurava viver a solidariedade, chamava minha mãe para assistir uma palestra minha. E ela via que não tinha nada de espírito, que não tinha nada de mesa branca, era uma religião como todas as outras. E ela passou a me respeitar. Não por aquilo que eu falava, mas por aquilo que eu vivia. E notem, também dentro da minha casa, a minha mãe vota de um lado, eu voto do outro lado. Ao invés de nós ficarmos a todo instante nas vias de fato nos agredindo, nós aprendemos a nos respeitar. Porque nós podemos ter opiniões diferentes, singularidades, mas nós temos a nossa centralidade. Nós somos uma família. E família vive amor, vive fraternidade. O cuidado que nós devemos ter, e isso você já disse na sua própria pergunta, é não ser conivente com o erro, é não ser conivente com a infração das leis divinas. Porque muitas vezes, para estar num grupo de amigos, para ser aceito num grupo de pessoas nas quais eu quero me inserir, eu começo a passar a mão e aceitar coisas que são erradas. Essa não é a proposta do espírita. Anuir, por exemplo, eu vejo hoje muitos espíritas anuindo com a proposta do aborto. Mas, gente, está lá na questão 358. O aborto não está correto diante das leis de Deus. Mas a pessoa, para se achegar num grupo, para poder ser aceita, ela começa a anuir com determinadas situações, com determinadas coisas, com determinados eventos sociais para ser aceito, para ser admirado. Não. Nós devemos estar de acordo com Jesus. Nós devemos nos esforçar para respeitar as pessoas. Agora, se as pessoas estão no caminho do erro, Jesus vai, um dia, a proposta do bem vai ser agasalhada no coração delas. Eu não preciso ir junto. Eu respeito, eu oro por elas, mas eu não dou a mão se ela quer cair no precipício. Daí Jesus nos disse que nós não seremos cegos guiados por outros cegos. Se a pessoa se faz cega e quer me levar junto, ela vai sozinha. Eu procurarei ser o sal da terra, a luz do mundo. Eu vou procurar que ela não vá. Agora, se ela quer ir, não terá a minha companhia, porque eu estarei com Jesus. Espero ter respondido a sua pergunta. Se não, você me ajuda depois. Um grande abraço. Rafael, belíssimas palavras. Não temos mais perguntas. Vamos caminhando agora para o nosso final.
agradece muito a sua presença aqui conosco, muito a sua dedicação, muito essas palavras de luz e de boas vibrações que tocam o nosso coração, tocam o nosso cérebro, enchem nossos lares de boa vontade, de bom ânimo, enchem os nossos lares com a alegria do cristão, com o sorriso do cristão, né? Só tenho muito a agradecer, muita gratidão a você. E pedimos que você, então, faça as suas considerações finais para o nosso trabalho. Meus queridos amigos, eu quero agradecer a cada um de vocês. E eu estou vendo duas pessoas aqui agora, que é o meu amigo, como é que se fala? Auriston. Isso. E a minha companheira de Libras, Juliana. Então, em nome de Auriston e Juliana, eu agradeço a todos os companheiros de Volta Redonda, a todos os companheiros que organizaram a 56ª Semana Espírita, a todos aqueles que estão no nosso site nos acompanhando há quase 1h30, a querida Nair Santana, que fez o convite para mim. E Nair é uma pessoa tão dedicada que ela ficava: Rafael, vai ser amanhã tal horas, você confirma? Confirmo, porque quem programa uma palestra, ela quer ter certeza de que tudo vai dar certo. Parabéns pela sua dedicação a Jesus, Nair. Parabéns pela sua dedicação ao Evangelho. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós temos um tesouro nas nossas mãos. Porque quem encontrou o Espiritismo não encontrou o mapa do tesouro, encontrou o próprio tesouro. Então vamos desfrutar desse tesouro. Os dias são difíceis? São difíceis. Os dias são de desencarnações, de pessoas próximas, de pessoas queridas, a nossa solidariedade, mas nós temos Jesus. Nós temos uns aos outros, nós temos essa doutrina do Consolador que nos diz de onde viemos, por que estamos no mundo, que nos fala da pedagogia da dor, que nos fala para onde nós vamos. Então, irmanados pelo alto, irmanados por essa proposta que nos fala de liberdade, de livre-arbítrio, com responsabilidade. Porque liberdade com o mundo, como eu já disse, nos traz espinhos. Liberdade com Jesus abre os páramos do plano celestial para que nós possamos viver com plenitude. Eu deixo uma oração do benfeitor Emmanuel, que talvez seja um símbolo da liberdade. Quando ele nos diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a desculpar sem condições, a olhar sem perturbar os assuntos, a não julgar o próximo de acordo com as nossas considerações, a compreender o nosso semelhante da melhor forma possível, a respeitar a todos de acordo com os divinos desígnios de Deus. Senhor, auxilia-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E ajuda-nos, sobremodo, a compreender que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente quando utilizarmos a nossa liberdade para seguirmos até Ti. Hoje, agora e sempre. Assim é e que assim seja. Um grande abraço, um bom dia e até a próxima. Nós que agradecemos. Dando continuidade ao trabalho da manhã, gostaria de lembrar, tivemos muitos companheiros de Volta Redonda, do Rio de Janeiro, de Resende, de Niterói aqui conosco. Agradecemos a eles. Também tivemos companheiros do Centro Espírita Encontro do Mestre, Sirineus, AEDAC, Centro Espírita Jesus Nazareno, o EAF, Centro Espírita Jorge Niemeyer, e iremos convidar ainda mais um momento musical, o nosso companheiro e amigo Alan Filho, para tocar mais algumas canções para a gente. Olá. Agradecer ao Rafael pelas palavras de carinho, pelas mensagens tão iluminadas. E sigamos juntos nesse trabalho. A canção que eu vou cantar se chama Nas Portas de Damasco.
Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome. Senhor, em seu nome. Eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabemos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome. Senhor, em seu nome. Eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só cantar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, Senhor. A próxima canção se chama Dor e Confiança. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro,
na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. E a última canção, já me despedindo e agradecendo por fazer parte desse trabalho. Em homenagem ao tema desse encontro, São Chegados os Tempos, uma canção de Clara Gomes, uma querida amiga que foi muito inspirada e é muito inspirada no seu trabalho, nas suas criatividades. São chegados os tempos. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos para o céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que planta a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade. Viveremos sempre mais, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos para o céu. E são chegados os tempos,
não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Muito obrigado. Alain, nós que agradecemos, amigo. Agradecemos essa dedicação ao movimento espírita, você que empresta sua voz para as evangelizações, para as mocidades, para o movimento espírita, para a Comerge, para o ENEF, né? Que Deus abençoe a tua família, abençoe a tua casa, tá? Abençoe você, Muito obrigado. Muito para continuar obrigado. sempre essa jornada. A todos nós, sigamos juntos. Muito obrigado. É muito emocionante a gente estar aqui, muita emoção. A gente quer aproveitar e lembrar que quem não assistiu ainda à programação de ontem está no YouTube, tá? Vocês vão adorar a programação da 50ª Semana Espírita de Volta Redonda. Está muito rica, muito cheia de alegria. Os nossos lares precisam dessa luz, dessas vibrações. É momento da gente trazer para os nossos lares, para o encontro da família, isso, né? Então, a gente quer falar da programação da semana que vem. Nós teremos, no dia 17/4/2021, tem um cartaz aí que vai aparecer agora, às 20 horas, Jorge Alahá, de Rondônia. No domingo, às 18 horas, nós teremos, domingo, dia 18/4/2021, às 9 horas da manhã, Lúcio Maranhão, de Pernambuco. E hoje a gente tem, aí sim, a orientação ao Centro Espírita, né, uma live de divulgação desse trabalho lindo, que será hoje às 18 horas, feita pelo Reunir 3. A apresentação está a cargo do 24º e do 36º seu. Peço a vocês que assistam, porque esse material tem que chegar ao movimento espírita, tem que chegar a cada casa espírita. E hoje, como as nossas casas espíritas estão nos nossos lares, esse material tem que chegar nos nossos lares. Ele veio passando por uma atualização e hoje tem até um olhar para o campo virtual, né? Devido ao momento que a gente está vivendo, vale muito a pena assistir. Então, hoje, às 18 horas, eu convido você a estar conosco nessa live e aproveitar desse momento lindo que a gente vai ter. Dando sequência à nossa programação, espero que vocês estejam gostando desse momento, né? A gente tem visto no site aí muito agradecimento, muita gente feliz. E nós teremos o Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. É uma oportunidade linda da gente estar junto, da gente participar. É sempre muito difícil, muitos espíritas ficam com a vontade de estar no Congresso, mas é muito difícil porque acaba não conseguindo ir. E aí o Congresso veio até a gente. O Congresso Espírita vai ser um evento virtual, estará nos nossos lares. É uma oportunidade única de todos nós, do movimento espírita, estarmos juntos no Congresso Espírita. Então eu peço ao Ricardo que passe a vinheta para a gente.
E a gente quer aproveitar e convidar Marcos Vinícius, que é diretor da área de comunicação social espírita do 36º CEU, para fazer a nossa prece de encerramento. Bom dia, Marcos. Bom dia, Auriston. Olá, bom dia a todos. Gratidão aos nossos irmãos Rafael e Alain, que muito nos emocionaram nesta manhã. Então, vamos orar, irmãs e irmãos. Jesus, querido mestre, bondoso amigo, agradecidos estamos por esta manhã tão generosa que tivemos. Nossos irmãos Rafael e Alain nos emocionaram profundamente com suas mensagens, com a sua arte. Que possamos, Senhor, a cada dia renovar as nossas disposições de transformar o ser humano ainda carente de virtudes naquele que busca incansavelmente a sua transformação moral, aproveitando todas as oportunidades que a nós é concedida por Deus, nosso Pai misericordioso, todos os dias. Que tenhamos um olhar caridoso por todos aqueles que convivem conosco, os que estão próximos, os que estão mais distantes. E que juntos, Senhor, sejamos o feixe de varas, como nos alerta nosso irmão Bezerra. Juntos, unidos pelo mesmo ideal de transformação pessoal primeira e depois da comunidade onde estamos, do nosso planeta. Muita paz a todos. Que assim seja. Graças a Deus. A gente quer agradecer a nossos companheiros da Libras que nos ajudaram, Juliana, Alexandre, né? A Jane. Agradecer a todos que estiveram dando suporte para que a 50ª Semana Espírita ocorresse hoje. Nós fomos assistidos por diversas cidades, vários centros. Queria lembrar que a Casa da Caridade Aureliana, e o IEBM de Niterói estão nos assistindo, Sorocaba está nos assistindo, o Geufa está nos assistindo. Então, muito obrigado e que Deus nos abençoe, que tenhamos um excelente domingo e a gente se encontra às 18 horas. Muita paz.